Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração e eu quero compartilhar esta palavra nesta noite com os irmãos. Dentro da nossa série A Fé Começa em Casa, eu coloquei como título nesta palavra que quero compartilhar com os irmãos: uma estratégia para abençoar a sua casa. Nós vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém. Ó Senhor, nós estamos comovidos com a Tua palavra. Os nossos corações estão dilatados, preparados para a recepção da Tua palavra. Envia a Tua palavra do céu. Ó Senhor, com poder de cura, com poder de libertação, de renovação, com poder de vida, com poder de ressurreição. Oh, aleluia! Envia-nos a Tua palavra com poder de perdão e de salvação, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus quer abençoar todas as famílias da terra.
Deus tem um programa, Deus tem um projeto, Deus desenvolveu um método para abençoar todas as famílias. É um direito que todas as famílias têm de serem abençoadas. Mesmo as famílias mais difíceis, elas têm o direito de serem famílias abençoadas. E o Senhor verdadeiramente abençoa as famílias ao máximo que Ele pode. Porque existem limitações que são colocadas pela própria família. E daí, Deus somente pode abençoar aquela família dentro dos limites colocados por aquela família. É preciso que cada família, notadamente aquele que é a coluna espiritual daquela família, seja o pai, marido, seja a esposa, seja um filho, que Deus levantou naquela família para ser o sacerdote daquela família, a coluna espiritual daquela família. É preciso que essa pessoa saiba afastar as limitações, remover os obstáculos, para que a bênção de Deus possa fluir livremente no meio daquela família. Você tem que aprender a proteger a sua família contra as astutas ciladas do maligno, para que a sua família esteja apta para receber a glória de Deus. A Bíblia diz em Cantares capítulo 2, versículo 15: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A sua família é a sua vinha, a sua família é o seu jardim. E tem que ser jardim fechado, jardim lacrado. Oh, glória a Deus! Tem que colocar aqueles querubins com espadas flamejantes, para que nenhum demônio se aproxime da cerca da sua família. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você tem que proteger o seu jardim das grandes raposas. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. E das pequenas raposas. Senão essas raposas, sejam grandes ou sejam pequenas, elas vão entrar e vão fazer mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. E se as flores forem danificadas, não haverá fruto. No mesmo livro de Cantares, no capítulo 1, versículo 6, há um versículo muito triste, de alguém que não cuidou do seu próprio jardim. Não repareis em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda das vinhas, a minha, porém, eu não guardei. Meus amados irmãos, é preciso que nós trabalhemos em parceria com o Espírito Santo, com as nossas próprias habilidades, com as nossas próprias estratégias, com a nossa própria sabedoria, com as nossas próprias armas. Nós não vamos conseguir proteger as nossas vinhas. Nós precisamos trabalhar em parceria com o Espírito Santo.
Agora, uma coisa é maravilhosa nessa parceria, porque a parte que cabe ao Senhor já está feita, já está perfeita, completa, pronta, acabada. Resta a parte que cabe a cada um de nós. Oh, glória a Deus! Mas o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda a preparar a nossa casa para receber a glória do Senhor, para se manter íntegra. Nós precisamos manter a nossa casa, a nossa família em condições de receber a glória do Senhor, porque a qualquer momento a glória do Senhor pode chegar de surpresa à sua casa. No momento que você menos espera, a glória do Senhor vai chegar na sua casa. Aleluia. Hoje nós temos como símbolo da glória do Senhor a arca de Deus. Como os irmãos sabem, a arca era um baú, uma caixa de madeira retangular, revestida de ouro puro, por dentro e por fora. O Senhor ditou para Moisés, deu todas as dimensões, uma espécie de um memorial descritivo, com os materiais, com os detalhes para a construção daquela arca, porque sobre aquela arca estaria presente a glória de Deus. Os detalhes podem ser lidos em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 22. Essa arca é também chamada Arca da Aliança ou Arca do Concerto. E ela ficava dentro do tabernáculo. E Deus falava com Moisés, no meio de dois querubins que haviam na tampa da arca. A presença de Deus era com eles. E dentro da arca tinham três coisas. Primeiro, as duas tábuas contendo os 10 mandamentos. Segundo, um pote de ouro contendo 3,5 litros do maná que eles receberam no deserto. E terceiro, a vara de Arão, da qual saíram brotos, floresceu e frutificaram amêndoas maduras em uma única noite, como sinal da escolha de Deus para que Arão fosse o sacerdote. A arca da aliança era uma figura do Senhor Jesus Cristo. E a arca trazia bênçãos e maldições. A arca era levada para as batalhas e ela significava a presença do Senhor dos exércitos com eles. Porém, numa dessas batalhas, a arca foi capturada pelos filisteus. O relato pode ser lido no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Essa passagem é também uma passagem um pouco triste, mas ela nos ensina que quando a glória de Deus é retirada de uma casa, é retirada do meio de uma família, começam a acontecer calamidades no meio dessa família. Eli era o sacerdote. 2 de seus filhos trabalhavam com ele no serviço do templo. E aqui nesse episódio, eles tinham ido para a batalha e levaram a arca. Deus já havia advertido Eli que ele não podia deixar que seus filhos fizessem o que bem entendessem.
Quando nós estávamos lendo no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, que eu li que Uzá colocou a mão na arca de Deus, eu fiquei pensando, se Abinadab tivesse ensinado o seu filho que ele não podia olhar dentro da arca, que ele não podia tocar na arca, certamente o seu filho não teria colocado a sua mão indevidamente na arca. Os pais têm uma grande responsabilidade de ensinar os seus filhos. Uma grande responsabilidade, e dará conta de cada um deles diante de Deus. Eli já estava com 98 anos de idade, e ele já não enxergava mais. Talvez ele teve uma catarata em seus 2 olhos. E aconteceu, irmãos, que em dado momento chegou um mensageiro dizendo que naquela batalha os seus 2 filhos foram mortos e que a arca do Senhor fora capturada pelos inimigos. Diz a história bíblica que ele levou um choque, um susto, e ele caiu da cadeira em que estava sentado e quebrou o pescoço e morreu. A seguir, a mulher de um dos seus filhos, que estava grávida, ouvindo que o seu marido morrera e que a arca do Senhor fora tomada pelos inimigos, e vendo que o seu sogro também morrera, ela começou a sentir dores e entrou em trabalho antecipado de parto, e ela se encurvou e deu à luz e morreu logo em seguida. Quantas tragédias em uma família. O relato em 1 Samuel capítulo 4, versículo 20, diz que ao mesmo tempo em que ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Porém, meus amados irmãos, a arca trouxe maldição para aquela gente que a levara, porque a mão de Deus veio contra aquela cidade, porque eles não estavam em comunhão com o Senhor. Quem não está em comunhão com o Senhor não pode tocar em objetos sagrados, não pode tocar uma guitarra sagrada, não pode tocar uma bateria sagrada, não pode tocar em objetos sagrados, consagrados para o serviço do Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 5, versículo 9 diz: e sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. E assim, irmãos, depois de alguns episódios, porque ninguém queria aquela arca, a arca foi levada e ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E o tempo passou, Samuel liderou Israel como profeta e juiz. Daí o povo pediu um rei. Saul foi escolhido rei de Israel. Saul governou aproximadamente por 40 anos e não se preocupou em buscar a arca. Então a arca ficou com a família de Abinadab, e o tempo passou. E agora
nós já estamos no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, no reinado de Davi. E aqui começa o texto que nós lemos, quando Davi reúne as pessoas mais importantes de Israel, em número de 30.000 pessoas, e vai até a casa de Abinadab para buscar a arca do Senhor. Porém, ele leva a arca de forma errônea, porque ele leva a arca em uma carroça, e como nós vimos, em dado momento, um dos bois tropeça, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, toca na arca com o propósito de segurá-la, e ele morreu fulminado pela presença de Deus. Então o rei parou, e todos ficaram assustados, amedrontados com o que ocorrera. E ele diz esta frase, que é uma frase muito marcante: como trarei a mim a arca do Senhor? Atualizando essa preocupação de Davi, que deve ser uma preocupação de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada filho, de cada neto. Como trarei a mim? Como levarei para minha casa a presença do Senhor? Como trarei a mim a presença do Senhor? O poder de Deus não diminui com o tempo, irmãos. Muitos anos haviam se passado, porém, no momento em que Uzá tocou na arca de Deus, a unção foi tanta, foi como um choque, uma descarga elétrica. Ele morreu, digamos, eletrocutado. Nos diz, naquele dia, segundo Samuel capítulo 6, 9 e 10, naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como trarei a minha arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Vamos usar, irmãos, a nossa imaginação. Alguém bate na porta da casa de Obed-edom, e quando ele abre a porta, ali estava o rei Davi em pessoa. Atrás de Davi, uma comitiva de sacerdotes, de levitas, de gente importante. Há também uma carroça, onde estava a arca do Senhor. E detrás dessa carroça, talvez outra carroça, e outra carroça ainda, levando o corpo de Uzá. E quando ele abre a porta, diz a ele: nós estamos com um problema. A nossa intenção era levar a arca do Senhor para Jerusalém, mas nós tivemos um problema, porque um dos bois tropeçou, e o nosso amigo Uzá foi segurar a arca para que ela não caísse, e ele acabou fulminado. Nós gostaríamos que você nos fizesse um favor, que é ficar com a arca em sua casa, até que nós possamos estudar. Nós vamos descobrir como é que a arca deve ser transportada. Você aceita ficar com a arca na sua casa? A Bíblia nos diz, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, que Obed-edom abriu a sua casa para a arca de Deus. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Quem era, irmãos, Obed-edom? Não há na Bíblia menção a ele antes desse episódio. Apenas sabemos que ele morava na beira da estrada que ia para Jerusalém. Mas pelo significado dos nomes, nós podemos saber algo a respeito dele. O nome Obed significa servo, que é o mesmo que escravo.
Edom indica que ele era descendente dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, sendo este povo um inimigo de Israel. E como se tudo isso não bastasse, ele era geteu, ou seja, ele era de Gate, a terra de Golias, um dos maiores inimigos de Israel. Então estamos falando de alguém que não era bem visto pelo povo de Deus, os israelitas. Alguém que não morava na cidade, mas em uma dessas casas que nós encontramos à beira da estrada. E o que é pior, descendente dos inimigos de Israel, natural da cidade de Golias. Mas certamente ele era alguém que orava e que cria no verdadeiro Deus. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já vi Jesus batizar com o Espírito Santo pessoa viciada em drogas. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Ele não está perguntando se você nasceu em razão de um estupro. Ele não está perguntando se você nasceu em razão de um incesto. O que ele quer saber é se o seu coração é quebrantado diante dele. É só isso que ele precisa. Ele não está olhando para a sua vida pregressa. Oh, aleluia. Então, meus amados irmãos, a primeira lição nesta passagem, e é uma lição fixa e importante, e é o que eu quero ressaltar com os irmãos nesta noite, é o seguinte: esteja preparado para a qualquer momento receber a glória de Deus em sua casa. A sua casa precisa estar preparada. A sua família precisa estar preparada. Todos precisam saber como devem se comportar diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor, diante da glória de Deus. Aleluia. Agora tem um detalhe: a sua casa não pode estar contaminada. É preciso fazer uma completa higienização, uma completa descontaminação. E Efésios capítulo 4, versículo 31, diz como deve ser feita essa higienização, esta limpeza profunda, esta descontaminação, que é tirar do interior toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Você precisa manter a sua casa 24 horas por dia em condições favoráveis para receber a glória de Deus, e todos os dias da semana, porque a glória de Deus vai chegar na sua casa no momento em que você menos espera. Esse homem, Obed-edom, ele foi surpreendido. Eu acredito que ele jamais pensou em receber na porta da sua casa o rei Davi, aqueles sacerdotes, os levitas e aquela grande multidão, e o que é mais importante, ficar como depositário da arca do Senhor. Mas as autoridades de Israel levaram a arca do Senhor
para que ficasse na casa dele por algum tempo. A qualquer momento, você também será surpreendido para receber a glória de Deus em sua casa. Agora, Deus já nos tem instruído, Deus já nos tem falado como nós podemos estar preparados para que os grandes milagres de Deus aconteçam na nossa casa, no nosso comércio, no nosso escritório, no nosso consultório. Bendito seja o Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que Davi entendia que necessitava da presença de Deus. Quando nós lemos os Salmos de Davi, fica muito patente que esse era o seu desejo, o seu anelo, a sua paixão. E meus amados irmãos, nos capítulos anteriores, Davi acabara de receber a coroa como rei de Israel e rei de Judá, depois de 32 anos de espera. E o Senhor lhe deu a graça de conquistar Jerusalém, de tirar dali os jebuseus. E agora, Davi estava morando e governando em Jerusalém. Porém, não basta ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Davi disse: eu preciso da presença de Deus perto de mim. Eu preciso que a glória de Deus esteja aqui. Durante 40 anos, como disse aos irmãos, Saul governou, mas nunca ocorreu a ele trazer a arca até onde ele estava. Quando Israel estava rodeado por inimigos, ele mandava buscar a arca, como se a arca fosse uma caixinha mágica para vencer os inimigos. Eu estive pensando, irmãos, esta é uma mentalidade que deve ser vencida. Há pessoas que quando estão em apuros procuram a Deus. Obviamente, Deus nunca negou a sua presença para os israelitas em momentos difíceis. Deus livra a você e a mim dos nossos apuros, dos nossos problemas, dos nossos dilemas. Porém, Deus deseja algo mais de mim e de você. Aleluia. Eu estou vendo um filme, não é uma visão não. É um filme de quantos irmãos, nesses 30 e poucos anos que eu tenho dirigido igrejas, que quando estão em apuros vêm para a igreja e dobra o joelho e chora e ora. Mas quando melhora a situação, irmãos, um abraço. É domingo, eu tenho que ir num churrasco lá na casa do meu sogro, da minha sogra. Este final de semana minha família vai passar um final de semana na praia, eu tenho que ir com eles. Não vá! Não vá! Agora, a misericórdia de Deus é tão grande que eu já vi tantas pessoas que fizeram isso uma vez e depois voltaram para a igreja e está lá chorando e pedindo oração, e está lá na reunião do círculo de oração, e está na escola dominical, e está todo dia, e depois que melhorou, está lá com o seu emprego, sua carteira assinada, multinacional e tal, um abraço novamente, sumiu. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso. Agora, meus amados irmãos, o valor da arca estava na presença de Deus. Se a glória de Deus fosse retirada, a arca seria apenas uma caixa
E a Bíblia diz, e um dos salmos retrata isso muito bem, que chegou um momento que Deus se aborreceu por causa do comportamento deles. E um dia, no meio da batalha, Deus os deixou sozinhos. E eles marcharam com a arca. Porém, o que aconteceu foi muito triste, porque os filisteus descobriram que eles estavam com a arca, porém Deus não estava mais com eles. E sem a presença de Deus, eles não eram coisa nenhuma. Eu quero dizer, se você quer se preocupar com algo para o bem-estar da sua casa, da sua família, preocupe-se em preparar um ambiente onde a glória de Deus possa permanecer. E eu pensei em algumas perguntas que eu gosto de chamar de perguntas de diagnóstico. A primeira é: o Espírito Santo se sente bem-vindo em sua casa? O ambiente está preparado? Está purificado de ira, de ciúmes, de invejas, de gritaria e de palavrões? Nós podemos pessoalizar essas perguntas dizendo: como o Espírito Santo se sente morando em seu coração, indo aos lugares onde você vai, ouvindo as suas palavras e as palavras que você ouve, ouvindo os seus comentários e olhando as coisas que você olha. Segunda, o Senhor Jesus se assentaria ao seu lado no cinema em que você vai? Ele assistiria aos mesmos filmes que você vê? Queridos irmãos, se há algo que nós precisamos nos preocupar, é preparar ambientes onde a glória de Deus possa se manifestar, onde os grandes milagres possam acontecer. Davi queria a presença do Senhor em Jerusalém, onde ele governava. Quanto a Obed-edom, certamente Deus vira em seu coração algo que lhe agradara. Eu fiquei pensando na primeira noite em que Obed-edom e sua família ficaram com a arca em casa. Eu acho que ninguém dormiu naquela noite admirando a arca. Nós passamos, irmãos, por um período de avivamento na igreja que eu dirigia ali em Campinas. Logo de cara, numa noite só, Jesus batizou todos os adolescentes com o Espírito Santo. No outro culto, Jesus batizou tantos que eu fui contar e o Espírito Santo me proibiu. A gente chegava em casa à meia-noite e não conseguia dormir por causa da glória de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu pensei que aquilo era comum, que era normal, e não era. Aleluia! Avivamentos são como ondas. Os grandes avivamentos que aconteceram foram ondas. Bendito seja o Senhor. Eu creio que a primeira noite, irmãos, eles não dormiram olhando a arca, admirando a arca, e nos 3 meses seguintes a arca esteve em sua casa. A Bíblia não dá detalhes de tudo o que aconteceu naqueles 3 meses em que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, mas diz que ele e sua família e tudo quanto tinha foram abençoados. Pode ter sido com saúde, pode ter sido com mais filhos, com sabedoria, com inteligência, com prosperidade material, com revelações acerca do futuro. Enfim, não há limites para a bênção do Senhor. Em 3 meses, Deus abençoou Obed-edom, abençoou a sua família, a sua economia, e tudo o que ele possuía. Não houve área na vida de Obed-edom que não tenha sido abençoada. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos,
que a presença da arca na casa de Obed-edom mudou a rotina da vida daquela família para sempre. A arca estava lá, haveria de ter reverência. Era a presença do Senhor habitando naquela casa. Era a glória de Deus permanentemente naquela casa. O desejo do Espírito Santo, a motivação do Espírito Santo para que eu pregue esta palavra nesta noite é para que você leve a glória de Deus para a sua casa, porque em um curto espaço de tempo Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua casa e abençoar tudo o que você tem. Aleluia, aleluia. E a presença de Deus, ela é como a radioatividade em seu sentido positivo, que passa da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro, atinge as paredes, ultrapassa as paredes, atinge a alimentação que está na despensa, e não há nada que possa deter a glória do Senhor, porque onde ela passa, ela vai abençoando tudo o que encontra pela frente. Não há maneira para deter a glória do Senhor, não há maneira também para esconder a glória do Senhor, porque quando a glória do Senhor está na sua casa, ela começa a trabalhar, e ela começa a atingir a quadra dos vizinhos, e atinge o bairro, a cidade, e de repente, algo diferente vai acontecer naquela cidade, por causa do efeito da glória de Deus. Eu estava pensando, irmãos, as pessoas que estão conosco, às vezes no nosso trabalho, às vezes viajando conosco, nem sabe o que está acontecendo, mas a glória de Deus vai conosco para onde nós vamos, e a glória começa a trabalhar, e a glória abençoa tudo o que alcança, finanças, relacionamentos, a ética, a maneira de comunicação, a relação com os filhos. Aleluia. E a presença do Senhor, ela cobre também os filhos de seus filhos, e todos aqueles que adentram em um ambiente onde a glória do Senhor está presente, são curados, são libertos e são abençoados. Nesta noite Deus está procurando casas para receberem a sua glória, para que haja abundância, abundância da glória, abundância de salvação, a glória do Senhor. Agora, irmãos, depois de 3 meses, eles estudaram, eles consultaram as escrituras, e o rei já sabe como levar corretamente a arca do Senhor, porque a arca teria que ser levada sobre ombros de levitas escolhidos da família dos coatitas. Então a arca do Senhor será levada para o centro do governo de Israel, e o governo será abençoado. E agora, irmãos, aconteceu algo marcante. Depois de experimentar a proximidade da glória do Senhor, Obed-edom não quis mais ficar longe da arca de Deus. Primeiro, em 1 Crônicas capítulo 15, versículos 17 e 18, nós vemos que Obed-edom se tornou porteiro do santuário do Senhor. Ele amava tanto a arca, ele amava tanto a glória do Senhor, que ele pediu ao rei Davi que deixasse ele servir como porteiro, para que ele ficasse perto da arca. Ele é apenas porteiro,
mas pelas frestas da porta ele poderia ver a arca, ele poderia contemplar a presença de Deus. Segundo, em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 19 a 21, são enumerados os músicos que tocavam diante da arca do Senhor. E lá aparece no versículo 21, Obed-edom entre eles. Agora ele era um músico e tocava harpa. Eu vou apenas conjecturar. Talvez Davi, vendo o esforço de Obed-edom, pode ser até que o próprio rei Davi tenha ensinado Obed-edom a tocar harpa. Terceiro, agora em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 24, mais uma vez Obed-edom é visto. Só que agora ele não é visto mais como um músico. Agora ele é um guardião da arca do Senhor. Agora ele está o tempo todo perto da glória do Senhor. Número 4, em 1 Crônicas capítulo 16, versículos 4 e 5, diz que foram escolhidos alguns ministros para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel e levarem todos a adorarem ao Senhor. E entre esses ministros que ensinava, entre esses ministros que levavam as pessoas a adorarem ao Senhor, estava Obed-edom, que deixou de ser porteiro, músico e guardião da arca e passou a exercer um ministério de adoração. Aleluia! Um ministério para incentivar as pessoas para que adorassem ao Senhor, liderado por Asaf. Asaf era o chefe. Número 5, agora em 1 Crônicas capítulo 16, versículos 37 e 38, Obed-edom, que era liderado por Asaf, deixa de ser somente um ministro de adoração e ele passa a ser um líder de 68 porteiros. Meus amados irmãos e minhas irmãs, realmente não há limites para alguém que se envolve com a glória de Deus, para alguém que abraça a presença do Senhor. Não existe limite. Meus jovens, se abracem com a glória de Deus, fiquem na glória de Deus, vivam na glória de Deus, e não há limites, não há limites. Deus vai fazer vocês subirem e subirem e voarem. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Número 6, no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 24, informa que esse homem, Obed-edom, se tornou o tesoureiro de todo o ouro e de toda a prata que pertenciam ao santuário do Senhor. Dentre todas as pessoas de confiança, ele foi o escolhido para controlar o tesouro da casa do Senhor. Aleluia. Alguns estudos dizem que o tesouro do santuário, que estava sob a responsabilidade de Obed-edom, no dinheiro dos dias de hoje, chegaria a algo em torno de 3 bilhões de dólares. Seriam 18 bilhões de reais. Porém, tudo começou na casa de Obed-edom,
ao ter a sua casa preparada para receber a arca do Senhor. A fé começa em casa, e Deus abençoou a descendência de Obed-edom. Os seus filhos e os seus netos foram homens de autoridade, foram homens de governo, foram homens de confiança, foram homens valorosos, foram homens esforçados, educados, saudáveis, inteligentes e fortes para todo o serviço. Porém, tudo começou com Obed-edom abrindo em sua casa espaços para receber a glória de Deus. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 24, nos diz: foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peutletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzadab, o parente deles, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meus queridos irmãos, é na sua casa que a glória de Deus vai fluir. A fé começa em casa, e para que isso aconteça, tudo já está preparado por Deus. A sua parte é abrir espaços para a glória de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Daqui a pouco nós já estaremos nos despedindo com a bênção apostólica. Eu não sei o que lhe espera em sua casa. Eu não sei o que lhe espera durante esta semana no seu trabalho. Eu não sei a realidade que você vive, mas eu sei de uma coisa: que se você levar a glória do Senhor para a sua casa, levar a glória do Senhor para o seu trabalho, levar a glória do Senhor para a sua escola, levar a glória do Senhor para a sua empresa, coisas sobrenaturais começarão a acontecer, coisas que ninguém pode impedir, coisas que revelarão para todos a glória de Deus, que é Deus que está fazendo cumprir-se a palavra de Deus na sua vida, quando diz uma vez mais: abalarei os céus e a terra, porque onde você estiver, ocorrerá abalos, e as pessoas reconhecerão que é Deus que está agindo. Eu quero pedir que nós nos coloquemos de pé, por favor. Nesta noite, leve a arca de Deus para a sua casa, e toda a sua casa será abençoada, e tudo o que você tem será abençoado. Faça um pacto com você mesmo. Se você é casado ou casada, converse com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Reúna todo mundo ao chegar em casa e diga: gente, nós vamos preparar a nossa casa para ser um ambiente onde a glória de Deus esteja. Aqui não há ciúmes, aqui não há gritaria, aqui não há palavrão, aqui o nome do Senhor é glorificado. Aqui não se fala mal de ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu falei um dia assim, como que brincando na igreja lá, o dia que eu estava pregando. Falei: faça uma placa na sua casa e coloque: aqui não se fala mal de ninguém. Depois nós fomos dirigir um culto lá na casa da irmã Áurea. Ela não sabe ler e escrever, sabia? Ela não sabe ler e escrever, mas ela sabe muitos hinos de cor, ela sabe muitos salmos de cor. Oh, aleluia!
E ela mandou me escrever numa placa: aqui nesta casa não se fala mal de ninguém. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Eu já falei dela aqui, e Deus abençoou aquela irmã. Ela ganha um salário mínimo, mas ela tem uma das melhores casas dos crentes lá de Campinas. Aleluia. Por quê? Porque a arca, ela preparou um ambiente para que a arca estivesse naquele ambiente. Deus abençoou muito um jovem irmão advogado ali daquela igreja, que depois se tornou pastor de outra igreja. E aquele irmão jovem advogado comprou muitos imóveis e deu um imóvel para aquela irmã morar até o arrebatamento, ou até que ela vá para a glória. Oh, aleluia, leve a arca de Deus, coloque a arca de Deus na sua casa, prepare a arca de Deus na sua casa. Nesta casa é só glória, nessa casa é só poder, nessa casa é só línguas estranhas, nesta casa não tem ciúmes, nesta casa não tem gritaria, nesta casa ninguém fala mal de ninguém, nesta casa é só glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Ore pela sua casa, pelos seus filhos, por aqueles que precisam ser salvos. Pronuncie o nome dos seus filhos, pronuncie o nome dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, nessa oração. Ore por aqueles que precisam de cura, que precisam de consolo, que precisam da ajuda de Deus. Ó Senhor, nós temos falado esta palavra dentro das minhas limitações, mas naquilo que o Senhor revelou, eu procurei, Senhor, ser o máximo fiel na transmissão desta palavra. Eu quero, Senhor, orar por mim, por minha casa, pelas casas dos meus irmãos aqui presentes, pelas casas dos meus irmãos que estão conosco pela internet, pelas casas daqueles que ainda acessarão esta mensagem, para que haja, Senhor, um ambiente preparado para recepcionar a arca de Deus, um ambiente para a presença de Deus, um ambiente onde o Espírito Santo goste de ficar, onde o Espírito Santo se sinta confortável, se sinta em casa, onde não haja incômodo, onde não hajam palavras que possam de alguma maneira macular o ambiente, perturbar o ambiente, poluir o ambiente. Ajuda-nos a preparar este ambiente de glória, este ambiente de milagres, este ambiente de poder, este ambiente de multiplicação. Dá-nos sabedoria, dá-nos estratégias, dá-nos poder, dá-nos autoridade. Oh, aleluia! Traz quebrantamento de coração para cada pessoa de nosso lar, de nosso trabalho, de nossos ambientes, corações quebrantados na presença de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba esta bênção como um presente de Deus, como um presente de Deus, para o seu presente, estado presente, e para o seu futuro. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão namorando, ou que estão noivos, ou que querem formar um lar, comece a orar nesse sentido. Senhor, eu quero um lar onde a tua presença possa estar. Sem a tua presença, eu prefiro ficar solteiro, ficar viúvo, ficar viúva. Eu quero um ambiente onde a tua presença esteja, oh, na sua plenitude, em nome do
Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja